Programa Auto GP. Oferecimento Blanco Pneus, Audi Center Santos, Miramar Construtora, Colorado Concept, Supervisão Vistorias Automotivas, Breton Santos, Ferreira Imóveis, nascida em Santos, vendendo o mundo. Absoluta, certeza do melhor negócio. Bom Tempo expresse seu interior. Reliance, agenciamento e serviços portuários. E Toledo Corretora de Seguros, 45 anos ao seu lado. Olá, está começando o Auto GP. Inscreva-se no nosso canal no YouTube, ative o sininho para receber as nossas notificações e siga a gente no Instagram, programa.autogp. Bora acelerar com a gente! No programa de hoje você vai ver tinta automotiva, o preparo do produto para a repintura. Se não tiver o trabalho do colorista, a gente não consegue chegar nesse ideal que é a cor, né? Veículos de Cena, uma empresa especializada em locação para a gravação de filmes, séries e novelas. O carro ele ajuda muito na composição, né? Algo que para a cena é extremamente importante para contar uma época ou para contar, às vezes, para levar a pessoa até o lugar. E o Momento Velocidade com Tony Vasconcelos. Quarto programa da retrospectiva Fórmula 1 2025 no Auto GP. Itália, Azerbaijão, Singapura. Nas ruas e avenidas, diferentes modelos. Os veículos com as cores branca, preta e cinza são os mais comuns. A cada ano tem uma novidade, bem diferente do início da produção de automóveis. Na primeira linha de produção no mundo da Ford, na década de 1910, só havia a cor preta, a que secava mais rápido. De lá para cá foram desenvolvidas novas tecnologias aplicadas às tintas e aos processos de pintura. Hoje nós temos uma variedade muito grande de tintas no mercado, né? E aí foi se aperfeiçoando. Hoje você não tem muita dificuldade. O que você tem, por exemplo, numa linha de cinza ou prata, ele tem claro, ele tem escuro, ele tem mais puxado para o esverdeado. E isso como é que funciona? Quando a gente pega um carro desse, a gente tira uma peça do carro para analisar a cor, manda lá para o laboratório, que é onde o pessoal prepara a tinta, eles fazem a tonalidade. O Auto GP foi a Tubarão Tintas em São Vicente para mostrar o preparo das tintas automotivas. O preparo da tinta para um retoque ou repintura requer mão de obra especializada, o colorista automotivo. Por mais que seja a mesma tonalidade, o mesmo carro, acaba que cada um vai ficando de uma cor. Então, se não tiver o trabalho do colorista, a gente não consegue chegar nesse ideal que é a cor, né? Thinner, solvente e pigmentos são os principais ingredientes. As montadoras têm o próprio código para cada cor. Essas informações estão no computador que fornece a receita, ou seja, a dose certa de cada ingrediente. Com a ajuda de uma balança de precisão, Alessandro, que tem mais de 20 anos de profissão, adiciona os itens na lata. Depois de tudo misturado, hora de conferir se o branco polar do HB20 2019 está no tom correto. O primeiro passo é pintar uma chapinha de metal. Nem sempre o colorista acerta na primeira tentativa. Bora acrescentar algo mais para chegar à tonalidade correta. Aí, a experiência e o talento do profissional contam e muito. Tem que ter um conhecimento, né? Porque senão você não vai chegar nessa situação de deixar o carro na repintura. Então você vai olhar aí a olho nu, você não vai ver nenhuma diferença. Claro que
tem todos os aspectos de um bom profissional na pintura, um parceiro aí também na hora de pintar e o colorista que faz toda a diferença. A pintura traz estilo aos veículos e protege o metal ao longo do tempo. Como já dissemos, há uma infinidade de cores no mercado. Detalhe, nem todas as tintas são iguais. Poliéster e PU, né? Como é que são esses tipos de tinta? Quais as diferenças? Então, a diferença é que o PU você já não precisa aplicar o verniz, né? O poliéster você vai usar os pigmentos, depois vai diluir com o thinner da referência da marca, aí vai aplicar uma chapinha padrão, então você vai precisar envernizar, até para dar uma proteção, né? Para o carro, para onde você for pintar. Vencer. E assim, a vida foi se encaixando. Eu já não estava mais sozinho, já éramos nós. Diante das adversidades, superamos obstáculos, crises, sempre em busca de nossos ideais. Hoje, transformar vidas, realizar sonhos, impulsionar o progresso e, principalmente, deixar um legado relevante virou nossa obrigação. Abrimos novas portas onde ninguém mais ousava. Acreditamos no amanhã, mesmo quando hoje parecia incerto. Entendemos que nesses 50 anos, mais do que grandes realizações, o que de fato estamos construindo são grandes momentos. Grupo Mendes, sempre construindo histórias. Ter o carro sempre em ordem, para rodar tranquilo por aí. Todo mundo na Baixada já sabe. Todos os caminhos levam a Blanco Pneus. Cuidando bem do seu carro desde 1980. Blanco Pneus, 2 lojas em São Vicente, Avenida Antônio Emerick, 551 e 456. Olá, meus amigos, olá, minhas amigas. É o 4º programa Retrospectiva 2025 Fórmula 1 aqui no Momento Velocidade Alto GP, GP da Itália, vencido por Max Verstappen. Uma das corridas mais importantes do ano, pela vitória do Verstappen. Explico por quê. Porque ele tinha um carro completamente diverso do que se esperava para o GP de Monza.
Ele conseguiu, no decorrer do fim de semana, desenvolver o carro em termos aerodinâmicos, ganhava muito nas freadas das chicanes, conseguiu se distanciar das McLarens e com não tanta facilidade, mas muito cérebro, o Verstappen venceu em Monza com o Lando Norris em segundo e o Piastri em terceiro. Eu acho interessante a gente lembrar que essa questão teve um início agitado com o Verstappen brigando com o Lando Norris. O Verstappen saiu brevemente da pista, ficou todo mundo naquela discussão, pune, não pune. Mas a McLaren é que foi a discussão do dia, porque o Norris teve um problema no pit e ele atrasou na troca de pneus a equipe e o Piastri ficou em segundo. E o Piastri era o líder do campeonato. E o Piastri saiu da Holanda liderando. Enfim, e pediram para que a posição fosse trocada. Ora, a corrida começa e termina quando apagam as luzes e a bandeirada. O que acontece no meio, claro que toda a equipe tem direito de decidir, mas essa questão não dá muito para pensar como é que você tira um líder e troca de posições para colocar o cara que está em segundo no campeonato à frente dele numa corrida por um erro no box. Isso é um verdadeiro absurdo. Para mim quem não acha, democraticamente, tem a sua opinião. Bortoleto terminou na 8ª colocação. Mais uma vez, foi um desempenho espetacular do piloto do Brasil em Monza. Mostrou muito serviço na Europa o Bortoleto. Bortoleto, nas pistas que conhecia, ele andou muito forte. E foi a corrida mais rápida da história da Fórmula 1, né? Entre largada e chegada. Foi realmente uma grande prova em Monza com a vitória do Max Verstappen. Nas ruas do Azerbaijão, na cidade de Baku, o Verstappen venceu novamente. O carro já estava saindo diferente para a segunda metade da temporada. Um pouco tarde demais, mas liderou de ponta a ponta, de forma fantástica. O George Russell foi o segundo e o Carlos Sainz completou o pódio na 3ª colocação. Vale lembrar o seguinte, que o Piastri se acidentou porque queimou a largada e logo bateu na primeira volta. O Piastri já andava nervoso com a história. Singapura. George Russell venceu a corrida noturna em Singapura, com o título de construtores, na vitória do George Russell em 4º lugar, mas não houve nada. O Hamilton teve problemas de freio no final da corrida, recebeu uma penalidade, deu o grande prêmio no domingo. A batalha pelo pódio ficou apenas com o Norris, que com o Charles final de temporada. E o Bortoleto ficou apenas em 18º. No México, aí o Norris venceu de forma dominante. Ferrari nessa temporada, caindo pelas tabelas, o Leclerc sempre excelente, Ollie Bearman, numa largada caótica, muita disputa, muito toque, e acabou o Norris vencendo e assumindo a liderança do campeonato. E, sem dúvida nenhuma, era a expectativa naquele momento das etapas finais. O campeonato voltou a ficar aceso, mas, na verdade, com as papaya rallies e também com o Verstappen com o carro não tão bom, o Verstappen foi aquele que tentou, vindo de trás ali, mas já estava difícil. Ele fez tudo o que ele pôde, depois do GP do México ainda, inclusive. Falamos no programa de hoje do Grande Prêmio da Itália, do Azerbaijão. Até lá. Tchau. Em instantes, Veículos de Cena, empresa especializada em locação para produções audiovisuais. Já sabe, todos os caminhos levam a Blanco Pneus. Cuidando bem do seu carro desde 1980. Blanco Pneus, 2 lojas.
Reliance é uma das mais modernas empresas de agenciamento e operação portuária do país, com certificado ISO 9001 e vasta experiência de mercado, atuando no cais comercial e em terminais privados de Santos. Garantimos mais segurança e eficácia no manuseio de carga geral, fertilizantes, celulose, offshore e carga de projeto. Contamos com moegas ecológicas, a melhor solução para descarga de granéis sólidos pulverulentos. Reliance, agenciamento e serviços portuários. Residencial Ilha de Paros, o mais esperado empreendimento da construtora Ingeplus. Apartamentos de 84 a 124 metros quadrados, 2 ou 3 suítes e varanda gourmet. Lazer para toda a família com piscina, salão de festas, espaço grill, salão de jogos, fitness e sauna. Localização excepcional, a 1 quadra da praia, Avenida Epitácio Pessoa, número 111. Visite o plantão no local ou acesse ingeplus.com. Manobras arriscadas, corridas, perseguição ou simplesmente cenas de passeio. Veículos também fazem parte da história do cinema. Preparar um modelo para o set envolve uma série de etapas para que tudo saia de acordo com o que foi planejado pela produção. O AutoGP subiu a serra para mostrar o trabalho da Veículos de Cena, empresa especializada em locação para produções audiovisuais, filmes, séries, novelas, clipes, entre outros. Criada em 2010, a empresa paulistana conta com vários modelos de automóveis e até caminhão dos bombeiros dos Estados Unidos. Neste galpão, Fábio e o filho Gabriel guardam parte dos vários tipos de veículos disponíveis para locação de gravações. Aqui são feitas as alterações e consertos necessários. A experiência de Fábio como motorista de caminhão e mecânico conta muito. A gente traz a experiência de tanto de mecânica como de pilotagem para dentro do cinema, né? Noção de onde entrar, onde sair, o que dá, o que não dá, né? Tem algumas limitações, né? Nas cenas, né? Quando é necessário, a Veículos de Cena vai atrás do modelo pedido pela produção. Eles pedem uma especificação, né? Aí eu preciso de um exemplo, um carro para um posto de combustível. Então você tem que procurar achar os carros que têm a cor daquela bandeira do posto. As pessoas não percebem isso, mas o carro ele ajuda muito na composição, né? Algo que para a cena é extremamente importante para contar uma época ou para contar, às vezes, para levar a pessoa até o lugar, simplesmente. Então você precisa chegar de alguma forma. Então o carro ele é essencial dentro do set de filmagem em muitos trabalhos. A equipe também acompanha os ensaios e as filmagens. Um exemplo, um comercial que vai ter uma carreta em cena, eu tenho que estar junto porque eu piloto a carreta, né? Às vezes até o motorista vem junto. Só que o cara é um bom carreteiro, mas ele não entende de cinema. Ele não entende de tempo de câmera, de chegada, de saída, então é onde a gente entra. Pega um cara comum, ele vai fazer 10 vezes. A gente que já tem costume faz 2 e está pronto, vamos para a próxima. A empresa também disponibiliza equipamentos necessários para as gravações. O Câmera Car é um caminhão que serve de apoio para as filmagens em movimento. Foi colocado em ação há quase 2 anos. O Iveco ano 2010 foi adaptado pelo Fábio. Vou fazer um Câmera Car fechado, com ar-condicionado, com poltrona de couro, suporte de monitoramento, tomada, suporte de copa. Aí eu fui bolando e montando. O ator ou a atriz ou o famoso que vai estar no volante do carro de cena, ele já está concentrado na fala e gesto. Então, se ele tiver que se concentrar também na direção, na rua, é uma preocupação a mais, então ele pode se atrapalhar um pouco, né? Na fala, no gesto, na feição. Na dianteira tem esse suporte para um gerador de energia. Na parte interna, recordações das várias gravações da empresa e muito conforto. A criação do Fábio conta com gerador e ar-condicionado e acomoda 12 pessoas. A plataforma é destinada ao cinegrafista.
O câmera car ele é fundamental principalmente para os momentos onde a gente tem aquela situação onde o ator não dirige, onde o artista não dirige, então a gente precisa que ele esteja dentro do carro e o carro esteja em movimento. Essa é a nossa solução, então a gente consegue colocar a pessoa dentro do carro e ele esquecer da direção e realmente poder atuar, poder fazer a fala dele, poder entender o que é a cena sem se preocupar com dirigir. Então é um equipamento muito importante para ajudar a contar a história também, né? Então, assim como outros equipamentos também. Os veículos para diversos tipos de gravações são presos e rebocados com um engate em formato de Y. Eu tentei fazer a coisa mais prática, para igual prender o carro. Prender o carro é 10 minutos, você prende o carro. Soltar o carro não dá 2 minutos. Para você, um exemplo, vai gravar com 2, 3 carros, você faz uma troca de carro muito rápida. Você acaba agilizando o dia da filmagem, que não custa barato, né? Bom, agora a gente vai mostrar como que funciona o câmera car. Eu vou ao volante desse Gol vermelho, ao volante, entre aspas. Nas gravações, Gabriel, vocês usam um radinho para se comunicar com o condutor do caminhão. A gente usa um rádio. Normalmente vai alguém da nossa equipe dentro do caminhão para observar tudo o que está acontecendo, ver se está tudo rolando bem e se comunicando com o motorista, que é meu pai lá na frente. E o ator também fica com rádio, que normalmente fica com rádio com a direção para todo mundo poder se comunicar e a gente poder ir fazendo ajustes. Isso aqui tá ficando bom, isso aqui não tá, vamos ajustar isso, ajustar aquilo até chegar na cena mesmo. Eu tô com a mão no volante, mas na verdade o caminhão é que tá me levando, né? Não pode segurar ele muito, tá? Deixar ele tem que ficar solto mesmo. Fingir que tá segurando. Ele vai correr na sua mão, sabe? Até isso tem que saber o ator, né? Até isso tem que saber. Então eu sempre passo algumas instruções também pra pessoa, não pisar no freio, porque às vezes a pessoa assusta, né? Até tem gente que dirige de fato e tá dentro do câmera car. Então às vezes o cara começa a achar que ele tá conduzindo. Então já teve gente que chegou a pisar no freio. Então não pode, porque senão você trava o carro aqui e tudo mais. Então a gente precisa passar algumas orientações para os atores, para as pessoas poderem fazer da melhor forma e pro cara é muito mais prático, né? Isso aqui o cara não precisa dirigir, o cara vai se concentrar no papel dele, porque às vezes o papel dele não é dirigir, né? Só que é uma cena com o carro. Então ele vai ter uma discussão no filme, larga o volante, começa a discutir. Tanto que e o carro indo. Tanto que a gente pode até, em alguns filmes, existem até alguns errinhos, algumas coisas que você percebe que às vezes a pessoa não olhou pra frente, você acha até estranho, né? Você fala, pô, meu cara tá olhando meio pro lado ali, como que ele tá dirigindo, né? No caso, câmera car. Vou até cruzar o braço aqui, uma experiência, o carro tá andando de braço cruzado. Ele vai fazer uma curva agora, vai virar sozinho. E uma curva bem acentuada. Uma curva bem acentuada. Olha só, gente. Isso aqui são bastidores do cinema. Bastidores do cinema. E normalmente a câmera tá ali na frente, ou ela tá já no carro mesmo aqui na lateral, então dá pra posicionar também a câmera onde precisar. E a equipe toda acompanhando, que isso que é interessante também, porque normalmente eles acompanham com outros carros. Esse é o carro que a equipe pode acompanhar e o ator está sempre aqui junto com a gente. Outra criação do Fábio para gravações é o Mini Câmera Car, que está sendo montado em um carrinho de golfe. O carrinho de golfe é bateria, né? E no set de gravação, o carro a bateria ele vai enfraquecer, vai perder velocidade, vai ter que parar para carregar. É no mínimo 4 horas para carregar. Eu arranquei as baterias fora, comprei um motor de moto com câmbio automático, instalei o motor a combustão. Para você, um exemplo, tem que rodar o dia todo na gravação, ele vai rodar o dia todo e não vai ter que parar para carregar. Fiz o banco pro câmera, né? Um banco bem seguro, vou pôr o cinto de segurança. O câmera vai fora do carrinho, vai um piloto e o gerador atrás, ou inverte, troca o banco para trás, gerador na frente e o piloto, então vai funcionar bem também. Na próxima edição, vamos mostrar a participação da Veículos de Cena em importantes produções nacionais e até estrangeiras. Não perca! O AutoGP está terminando. Mais uma vez, obrigado pela companhia. Eu te espero na próxima semana. Até lá. Tchau. Programa AutoGP. Oferecimento Blanco Pneus, Audi Center Santos, Miramar Construtora,
Colorado Concept. Supervisão Vistorias Automotivas. Breton Santos. Ferreira Imóveis, nascida em Santos, vendendo o mundo. Absoluta, certeza do melhor negócio. Bom Tempo expresse seu interior. Reliance, agenciamento e serviços portuários. E Toledo Corretora de Seguros, 45 anos ao seu lado.